Olá, boa tarde, sou Pedro Fonseca da Caxi Média. Estamos a 61 dias de entrar em vigor o RGPD e o tema de hoje é coimas. Vamos falar sobre este assunto que tem feito o tema do RGPD estar tão em cima da atualidade e toda a gente está preocupada com o RGPD, principalmente por causa das coimas. Porque na realidade o documento já foi aprovado há 2 anos, está em vigor e só agora que está a chegar ao fim o período de adaptação e a partir de maio poder-se-á aplicar coimas, agora é que está toda a gente um bocadinho mais atrapalhada e a levar este assunto um pouco mais a sério. A primeira coisa que eu gostava de deixar aqui é muito claro. Muito se tem falado nos últimos dias sobre o facto de o Governo ter decidido que o RGPD não se aplica a si. Tudo bem, decidiu, mas eu trago aqui o artigo 83 do RGPD no ponto 7, vem dito que, sem prejuízo dos poderes de correção das autoridades de controle nos termos do artigo tal, os Estados-membros podem prever normas que permitam determinar se e em que medida as coimas podem ser aplicadas às autoridades e organismos públicos estabelecidos no seu território. Ou seja, ao contrário do que muita gente anda aí a falar, o RGPD não é uma lei portuguesa e este facto de, durante um período de 3 anos, o Governo ter dito que não irá aplicar coimas ao Estado, por assim dizer, que o Estado não irá pagar as coimas, não é nada que estejam a inventar, há uma linha que prevê isto mesmo no RGPD. Provavelmente, no vosso negócio, se vocês tivessem essa hipótese, ficariam muito contentes de ser ativado. Não é o caso, não é isso que é para aqui chamado. Portanto, aí não podemos estar a discutir muito relativamente ao Estado, mas podemos discutir outras coisas. E eu hoje gostava de trazer este assunto aqui à nossa discussão, que é, no RGPD, é dito de forma muito clara que, a fim de reforçar a execução das regras do regulamento, devem ser impostas sanções, incluindo coimas, por violação do presente regulamento. Ou seja, é muito claro que as coimas são o fator que vem reforçar a execução das regras. E depois temos aqui no artigo 83, vários pontos de que forma é que nós podemos estar a ter em conta qual o valor da coima. Ou seja, a Comissão Nacional de Proteção de Dados irá olhar para estes pontos todos e verificar até que ponto é que estamos a falar, por exemplo, de uma infração grave ou não. Coisas que podem ser tidas em conta para a aplicação da coima: a natureza, a gravidade e a duração da infração, o caráter intencional ou negligente da infração, se a iniciativa que foi tomada pelo responsável do tratamento para atenuar os dados sofridos pelos titulares foi tomada ou não foi tomada, se já tem um passado de infrações. Bem, há muitos pontos que nós temos aqui a analisar, ou que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai ter que analisar, para saber se é uma infração grave e qual o valor da coima. E agora vamos a estes valores, porque aqui é que é o assunto mais grave. Todos nós temos andado a falar que, em caso de infrações graves, as empresas poderão pagar até 4% da faturação anual, ou os tais 20 milhões de euros. Mas existe um valor mínimo. E o Governo, na nota à comunicação social que emitiu esta semana, vem dizer que o Governo optou por definir valores mínimos das coimas. E estes valores mínimos são os seguintes: para as grandes empresas, estamos a falar de 5 mil euros para contraordenações muito graves e 2.500 euros para contraordenações graves. Estamos a falar de grandes empresas. Para as PMEs, estamos a falar de um pouco menos, aproximadamente metade. 2.000 euros para contraordenações muito graves, 1.000 euros para contraordenações graves. E até tem o caso das pessoas singulares. Estamos a falar de 1.000 euros para contraordenações muito graves, 500 euros para contraordenações graves. Ou seja, para o Governo, a diferença que vai de uma pessoa singular para o caso de uma contraordenação muito grave, que é 1.000 euros, para uma grande empresa estamos a falar de 5.000 euros. Vejam só qual é a diferença e a maneira como o Governo está aqui a fazer. Eu não estou a dizer que uma pessoa singular que cometa uma infração muito grave não deva pagar 1.000 euros. A mim o que me choca um pouco é que uma grande empresa
só tenha que pagar 5.000 euros. Mais uma vez, nós temos a certeza que, no caso da relação de poderes entre o Estado e uma grande empresa ou o Estado singular, o peso da balança não é exatamente o mesmo. E para termos até a noção de como a União Europeia quer proteger as pessoas singulares, eles dizem que, no caso de uma infração menor, apenas numa infração menor, que não é isto que o Governo falou de muito grave e graves, mas a própria União Europeia diz que no caso de uma infração menor, ou se o montante de coima suscetível de ser imposto constituir um encargo desproporcionado por uma pessoa singular, pode ser feita uma repreensão em vez de ser aplicada a uma coima. Ou seja, a própria União Europeia vem dizer, atenção, que estes valores podem ser demasiado grandes para uma pessoa singular. E o que se nota aqui é que, de alguma forma, o Estado, relativamente às grandes empresas, não teve o mesmo peso e medida. Portanto, mais do que estarem as pessoas muito chocadas porque o Estado não vai pagar nos próximos 3 anos, eu gostava de lançar o apelo que as pessoas estejam atentas ao que as grandes empresas possam fazer em termos de infrações muito graves. Lembre-se, é um dos principais argumentos quando estamos a falar de dizer que as grandes empresas têm cometido infrações graves e muito graves. E neste caso vão pagar apenas 5.000 euros se o Governo achar que só devem pagar o valor mínimo. Acho que não ficou muito bem, não sai muito bem na fotografia. Obrigado por estarem desse lado. Hoje o vídeo foi um bocadinho maior, mas achei que devíamos falar destes vários pontos. Amanhã prometo um vídeo mais curto. Deixem os vossos comentários e até amanhã.